Bora cuidar da sua vida, porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. Muito prazer, eu sou Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto mulheres do medo de falar em público. Estamos chegando ao episódio de número 36 dessa série 40 dias de fé. Tá chegando ao final, gente. Eu tô muito feliz por tudo que eu vivi aqui com vocês, por tudo que eu aprendi, o quanto que eu evoluí, o quanto que eu tive a minha jornada da fé transformada, o quanto de conhecimento rico que eu adquiri só pelo fato de estudar a vida de Moisés. Esse grande herói da fé, esse exemplo, inspiração que é para as nossas vidas. E eu estou muito feliz de chegar até aqui nessa jornada junto com você. Bom, chegando ao episódio 36, no episódio anterior nós vimos aí algumas lições preciosíssimas da importância de buscar a presença de Deus e como Moisés fazia isso com frequência e o quanto que nós podemos e devemos fazer isso também, usar isso como exemplo e trazer mesmo para as nossas vidas. E nesse episódio, gente, eu tenho uma revelação para fazer para vocês. Eu lendo aqui os últimos capítulos, tal, para entender, porque eu sabia que o final da história, Moisés foi, peregrinou por 40 anos no deserto com o povo de Israel, mas ele não chega a entrar na Terra Prometida. Aí eu fui lendo, falei, caramba, cheguei no último capítulo. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, depois a gente volta. Eu fiquei super assim, passada mesmo, porque olha como é que foi a história. Talvez você não tenha acompanhado todos os episódios, mas no primeiro episódio eu conto que eu quis, de alguma forma, como propósito que Deus colocou, chamado que Deus colocou no meu coração, fazer algo durante 40 dias. Porque eu estava ouvindo muito sobre 40 dias no final do ano passado, e aí eu falei, poxa vida, eu quero fazer algo durante 40 dias que vai me fortalecer a minha jornada de fé, que vai me ensinar, que vai me aproximar de Deus, da palavra de Deus. E aí, falando sobre isso, com meu marido e tal, surgiu Moisés. Que ele chegou e falou para mim, falou assim, poxa vida, eu acredito que Moisés seja um personagem que seja muito importante para você ler, aprender com a história dele, porque ele teve muitas passagens aí da história dele com o número 40. E eu vi mesmo que foram 40 dias e 40 noites recebendo os mandamentos e a lei de Deus, diretamente de Deus. Depois foram 40 anos de deserto. Enfim, ele teve uma história muito assim conectada com esse número 40 na jornada dele. E aí, olha só, o livro de Êxodo tem exatos 40 capítulos. Eu fiquei extremamente passada. Entendi que realmente era para eu fazer algo com esse número 40. Fechando parênteses aqui. E aí cheguei no último capítulo aqui, 40, eu falei, cadê a história que fala que Moisés não foi para a Terra Prometida? Não acaba aqui. E aí eu fui pesquisar. E eu descobri, ai gente, olha, isso aqui é coisa de aprendiz, tá? Vocês me deem um voto aí de confiança e me perdoem, porque para mim o livro de Êxodo contava toda a história de Moisés. Não fui pesquisar, aprendizado, tudo na vida é aprendizado, então fui pesquisar depois e fiquei sabendo que temos também, olha só, cadê? Temos mais história aí que fala sobre várias outras situações que aconteceram com Moisés nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Menina, fiquei passada. E aí eu falei, caramba, a história não acaba aqui. Mas o que eu fiz? Eu falei, vou dar uma investigada para entender como é que foi esse desfecho. E eu acredito que, como a gente já está finalizando a série, Deuteronômio é um livro que traz esse finalzinho do povo de Israel no deserto. Eles tiveram ali algumas outras situações de encontrar com outros povos, enfim, tiveram lá algumas guerras, algumas lutas, algumas batalhas que Deus esteve com eles, tal. Então acaba meio que se repetindo até chegar no desfecho da história, que é onde Deus conversa com Moisés e tudo mais. E aí acontece todo esse imbróglio aí, que é o que nós vamos aprender aqui juntas nesse episódio, tá bom?
Então, nesse episódio, nós vamos ver, nós vamos dar um salto, nós vamos pular do livro de Êxodo, nós vamos dar uma passada pelo livro de Números e pelo livro de Deuteronômio, para falar sobre essa história aí, o porquê que Moisés acabou não chegando à Terra Prometida. Ele fez toda a peregrinação com o povo de Israel, passou por tudo que passou, 40 anos de deserto, mas ele não chegou na Terra Prometida, ele não pisou na Terra Prometida, ele viu, vou contar, tô dando já spoiler, mas ele não chegou lá. E no decorrer dessa série toda, nós vimos por vários momentos dessa história o quanto que esse povo de Israel reclamou e foi lá falar com Moisés, duvidou de Deus, ia lá meio que afrontar, fizeram um monte de caca, criaram lá uma imagem de um bezerro de ouro, porque não tiveram paciência de esperar o que Deus estava fazendo ali com Moisés para trazer todos os ensinamentos para o povo, enfim. Por vários momentos nós vimos o povo reclamando que faltava água, faltava comida, porque realmente era um ambiente um tanto quanto hostil e faltava água, imagina, calor e tudo mais. Realmente é colocar esse povo à prova. E adivinhem o que aconteceu. Essa parte aqui da história que eu vou trazer para vocês, novamente o povo de Israel estava reclamando por falta de água. Então nós vamos abrir aqui a Bíblia, lembrando que eu uso a versão King James, você use a de sua preferência, e nós vamos então dar um salto, nós vamos mudar de livro, nós estamos indo para o livro de Números, nós estamos lá no capítulo 20 e nós vamos ler o versículo 2 até o versículo 5. Bora lá? Naquele lugar deserto, não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a, adivinha, reclamar contra Moisés e Arão mais uma vez. Discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Então, estão desejando aqui que tivessem morrido, né? Junto lá com o povo que morreu. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para que morremos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo sem água para beber. De novo, né, gente? Lá estava o povo reclamando. E eu confesso que quando eu comecei a estudar aqui essa passagem, eu falei, parece que eu tô tendo um déjà vu. Nossa, quantas vezes que eu escutei, que eu vi essa mesma reclamação lá no livro de Êxodo, por várias passagens, em vários capítulos, em vários versículos. Menina, olha, vou te falar, o Moisés era realmente um cara muito, mas muito, muito evoluído, muito sábio. Para lidar com tudo isso, eu vou te falar. Eu não teria a sabedoria dele, não. Tô aprendendo, viu? Mas tô longe de ter a sabedoria dele para conseguir lidar com tudo isso. Enfim, o que acontece? Lógico que depois que eles receberam toda essa reclamação, Moisés e Arão foram fazer o quê? Foram falar com Deus. Então vamos ver o que Deus falou para eles. Lá no versículo 8. Toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, presta atenção aqui, qual que foi o comando de Deus. Olha a importância de nós prestarmos atenção e sabermos como interpretar aquilo que o outro fala para nós. Isso é tão importante quanto eu saber me comunicar, eu saber escutar, ter ouvidos para escutar e compreender, interpretar de maneira correta a mensagem que o emissor está trazendo para mim como receptora. Isso é fundamental para que a comunicação aconteça e os resultados dessa comunicação, que é a mensagem que está sendo emitida, seja concretizada de forma efetiva, de forma correta. Então, bora lá.
Presta atenção aqui qual que foi o comando de Deus, que aqui tá a chave para Moisés ter escorregado e caído no tomate. Bora lá. Em seguida, e sob os olhos deles, dizer a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. E aí, então, Moisés pegou o cajado e é aí que vem o deslize, minha gente. Presta atenção nessa parte, é onde que Moisés caiu. Caiu e caiu feio. Então, vamos lá para os versículos 10 e 11. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo e em seguida Moisés exclamou. Presta atenção aqui no tom que está aqui essa fala de Moisés. Ouvi agora rebeldes. Olha só, já chama o povo de rebelde. Será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Aparentemente, tudo certo, saiu água da rocha, o povo ficou tranquilo, parou de reclamar, mas presta atenção, fechei aqui, presta atenção no que está por vir, porque ele não seguiu a instrução de Deus. E você viu a maneira como ele conduziu a fala ali, ele estava irado, ele estava tomado pela emoção, ele estava ali com muita ira na fala dele. Então presta atenção quando a gente toma muitas decisões aí no calor das emoções, o tanto de caca que a gente acaba fazendo. Vamos lá. Vamos pular então aqui para Deuteronômio. Mentira, não é Deuteronômio ainda não. A gente ainda tem uma parte aqui de números, quer ver? O versículo 12. Aqui, ó. O que Deus fala para Moisés? Bora lá. Versículo 12. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar essa comunidade na terra que lhe dei. Então aqui Deus deixa claro, você não obedeceu, você não fez da maneira como eu te orientei, então tu não vai entrar na terra prometida, meu bem. Aqui foi aonde deu ruim pro Moisés. Bora lá então, ao invés então de Moisés falar, dizer. Deus foi claro na orientação, dizer. E aí o que Moisés fez? Deu 2 batidas, bateu 2 vezes com um cajado na rocha. O resultado foi o mesmo? Foi. Pode até ser que muitas vezes a gente desobedeça, vá por caminhos diferentes, caminhos tortos, atalhos, mas não foi a orientação que a gente recebeu. E foi exatamente isso que aconteceu e Moisés se lascou, literalmente. Então vamos lá. Depois que aconteceu tudo isso aqui, a gente vai dar mais um salto e a gente vai lá para o livro de Deuteronômio, quando aparece lá já o término da vida de Moisés. Como eu falei para vocês, todos esses livros aqui, eles vão tendo várias passagens do povo no deserto, e aí muitas das histórias se repetem daquilo que nós estudamos aqui, tá? Então eu quero trazer essa parte aqui para a gente ter as nossas lições, os nossos aprendizados, para depois fechar com os principais conceitos, as principais lições, os principais ensinamentos que nós tivemos com essa série para os próximos episódios que a gente vai ter aí, tá bom? Então vamos lá, vamos então para Deuteronômio. Estamos ali no capítulo 34, vamos ler os versículos de 1 a 5, tá? Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu o monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali ao alto, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã,
Canaã, desculpa, de Gileade até a cidade de Dan, no norte, e toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Neguebe, as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E falou Yahvé a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: à tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como Yahvé ordenara. Ou seja, essa foi a morte, o fim da vida de Moisés. Com 120 anos, Deus levou ele. E vocês viram como é que é? Foi um escorregão. Na verdade, lógico, Moisés teve alguns outros escorregões porque ele era tão humano quanto nós, na verdade. Então ele se deixava levar pelas emoções, ele tinha medo, ele tinha muitas situações que ele ficava ali com alguns mimimis igual nós. Mas esse em específico, Deus deixou muito claro lá em Números. Ele deixa muito evidente o quanto que Moisés o desobedeceu. E aí você fala, mas ele também teve outros erros. Será que isso foi tão grave a ponto de Deus pegar e falar, puxa vida, não vai entrar na terra prometida? Vai ficar aí, vai morrer aí? Gente, o que acontece? Moisés era líder. E ele não era um simples líder. Moisés era o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Quando nós assumimos um posto de liderança, qual que é o nosso principal papel mediante os nossos liderados? Além de liderá-los, nós somos exemplo. E aí o que acontece? Deus estava ali usando Moisés, primeiro como líder, mas também como porta-voz, e ele realizava milagres, ele realizava ações para o seu povo por meio de Moisés. Então o que acontece? Moisés tinha uma responsabilidade muito grande perante a missão que lhe foi depositada, o chamado que Deus fez para ele, e também perante aquele povo todo de Israel. Então, o que acontece? O fato dele desobedecer uma ordem clara de Deus para realizar aquele milagre, que era jorrar a água da rocha, isso acaba infringindo essa confiança, vamos dizer assim, e Deus não podia permitir que Moisés, como sendo o escolhido, o exemplo, ele não fosse punido por um erro que fosse tão grave. Entende? Para outras pessoas talvez não fosse algo assim, sabe, assim, de pesar tanto. Mas para Moisés, ele tinha um papel fundamental ali. E ele era exemplo, ele era, vamos dizer assim, a representação de Deus ali perante o povo. Então, ele teve que ser punido dessa forma e ele acabou não entrando na Terra Prometida. São várias lições que nós tiramos aqui desse episódio, que ele acabou ficando um pouquinho mais longo, um pouquinho mais denso, mas muito rico em história, muito rico de ensinamentos e aprendizados. Mas um ponto muito importante é o quanto que você está distante de acessar a sua terra prometida, aquilo que Deus colocou no seu coração como propósito e missão da sua vida, pelo simples fato da sua desobediência. Nossa, Catita, mas eu sou uma pessoa que estou ali, caminho em retidão, estou sempre buscando ser uma pessoa semelhante, imagem e semelhança de Deus, e eu acredito nisso. Mas o quanto que você, pela sua falta de acreditar na sua capacidade, pelas suas crenças limitantes, por achar que precisa fazer tudo sozinha, não pedir ajuda,
acha que vai dar conta de fazer tudo sozinha, quer carregar aquilo que só na força de Deus você conseguiria carregar, mas você insiste em carregar na sua força. Perder tempo, jogar tempo da sua vida fora, se importando com o que os outros pensam de você, ou então se importando com a vida dos outros e não cuidando da sua. O quanto que você tem se distraído nessa sua jornada pelo simples fato de ficar perdendo tempo nas redes sociais, com distrações, com futilidades que não agregam nada para a sua vida, muito pelo contrário, te distanciam daquilo que Deus tem te chamado. Então, o que eu deixo aqui para você é orar e vigiar o tempo todo. Esteja sempre atenta a tudo o que está acontecendo e cuidado com aquilo que você tem feito, que sinaliza desobediência e que te afasta da sua terra prometida. Às vezes você está tão perto de pisar lá. Deus olha assim para você e fala, querida, continua, minha irmã. Mas você fica ali com mimimi, você fica com um monte de medo, você fica com a sua fé um tanto quanto enfraquecida. E aí você não se coloca, você não se posiciona, você não se põe em movimento. E você precisa fazer a sua parte. Eu falei em praticamente todos os episódios, faça a sua parte. Deus está esperando você pôr o pé para Ele colocar o chão para você. Mas enquanto você não colocar o pé, nada vai acontecer. Então, cuidado com a desobediência, cuidado com as distrações. Eu espero de coração que esta série esteja fazendo sentido para a sua vida, que você esteja aprendendo algo de útil, que te ajude, que contribua para que você evolua como ser humano, que você evolua na sua jornada de fé. E se esse vídeo fez sentido para você, contribuiu de alguma forma para a sua vida, já deixa o seu like, compartilha com uma mulher, com alguém que você ama, uma pessoa que você pensou, falou, puxa vida, essa pessoa precisa assistir esse vídeo, já compartilha com ela. Já se inscreve, ativa as notificações para que você não perca nada. Assim que eu subir os vídeos aqui no canal, você já vai ser avisada. Por 40 dias eu vou subir todos os dias um vídeo novo para que você possa se fortalecer na sua jornada da fé. Bora cuidar da sua vida e até o próximo vídeo.